Lucas. Lucas, ele escreve esse evangelho, tem o seu nome, e esse evangelho de Lucas, Lucas era um médico, e esse Lucas então conheceu o Senhor Jesus, tornou-se um discípulo, tornou-se alguém interessado em comunicar a palavra de Deus. Então esse homem chamado Lucas, é impressionante que ele escreve esse evangelho para um amigo chamado Teófilo. E esse amigo dele, ele queria explicar a vida do Senhor Jesus, a sua vida e a sua obra, escrevendo para um amigo. Então ele escreve esse evangelho que tem o seu nome, e depois escreve um outro livro chamado Livro de Atos, para esse amigo também. Então Lucas queria, com clareza, apresentar a esse amigo, de uma forma muito clara, a pessoa do Senhor Jesus. Eu queria, brevemente, sem alongar e demorar, eu estou aqui no capítulo 19 de Lucas, mas eu quero citar algumas coisas do capítulo 18, alguns paralelos. 3 pessoas vão encontrar, o Senhor Jesus vai encontrar 3 pessoas, indo para Jerusalém, indo para o Calvário, indo para enfrentar a morte. Ele vai encontrar 3 pessoas. Eram as únicas oportunidades que essas pessoas iam ter nas suas vidas. Existem oportunidades que nós perdemos e que elas não voltam. Existem coisas que acontecem conosco que elas se repetem diariamente. Mas há coisas que não se repetem. Palavras que nós pronunciamos, elas não voltam mais. Dependendo das palavras que nós falamos, elas foram e fizeram o que não deveriam ser feitas, e fizeram. Então, quando a gente olha esse capítulo 18, fala de um príncipe, ou de um jovem muito rico, que queria encontrar o Senhor Jesus. E ele encontrou o Senhor Jesus. E ele faz uma pergunta para o Senhor Jesus. Essa é a pergunta dele, eu queria que você observasse. Verso 18 do capítulo 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Um homem preocupado com a vida eterna. Vida eterna. Vida que segue após morte. A vida vai seguir. Eu quero dizer que quando você deposita no túmulo um animal, um cachorro, uma vaca, um animal, ele se dissolve ali. A vida dele está no sangue. Se decompôs ali, acabou a vida dele. Por mais que nós gostamos do nosso animalzinho, mas é o fim ali. Mas o homem não é assim. Deus criou o homem para ele. Deus não criou o homem para morrer. Talvez isso soa na sua mente, mas como isso? Se a morte existe há muito tempo, desde que começou o mundo, mas a morte começou por causa do homem. O homem desobedeceu a Deus, ele escolheu morrer. A morte foi uma consequência do pecado. A morte entrou no mundo por causa do pecado do homem. Deus falou: olha, o caminho é esse. Se você escolhe esse caminho, é vida. É a base da nossa amizade, da nossa união, comunhão. Adão, é aqui o caminho. Mas Adão não escolheu o caminho que Deus apontou para ele. Adão escolheu o caminho da serpente. A serpente apareceu lá bonita, não havia pecado ainda, não havia veneno, ou se existia veneno nela, ela ainda não estava, podemos assim dizer, nessa condição que hoje os animais estão. Então você imagina uma cobra conversando no meio do jardim com o homem, com toda aquela beleza, esplendor de cor, conversando com Eva, induzindo Eva a desobedecer a Deus. Não, Eva, não é verdade. Deus tem alguma coisa escondida. Ele está escondendo um segredo. E no dia que você fizer isso,
o segredo de Deus acabou. Vai ser revelado. Esse Deus egoísta, ele está guardando um segredo. E a Eva, então, escolhe esse caminho triste de morrer. Então, quando alguém te perguntar da morte, porque ela existe, está ligada com os nossos pais, Adão e Eva. Adão depois chega perto de Eva, estava junto, escolhe também morrer. Escolheu desobedecer a Deus. A palavra de Deus diz que no dia que o homem comesse, certamente ele morreria. Não havia opção, não havia uma segunda via, só havia uma via: morte, separação, condenação. E assim o homem passou a morrer. Esse príncipe aqui está preocupado com a vida eterna. Isso é algo fundamental que todo ser humano, toda pessoa nascida aqui neste mundo deve se perguntar: o que é a vida eterna? Que vida é esta? Que esse homem tão rico, um príncipe preocupado com a vida eterna. Então esse homem aqui, ele pensava que podia ter a vida eterna guardando mandamentos, fazendo alguma coisa boa. O Senhor Jesus vai dizer para esse homem, ele vai perguntar para esse homem, Jesus diz: por que você me chama bom? Ele estava chamando o Senhor Jesus de bom. Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Aí Jesus pergunta para ele: você sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra ao teu pai e à tua mãe. Olha, gente, qual de nós que não quebramos esse mandamento muitas vezes? Em desonrar nosso pai e nossa mãe. Qual de nós? Quem aqui que nunca desonrou o seu pai e sua mãe? Quem? Será que tem aqui algum bonzinho? Eu tenho certeza que você vai ser sincero dentro do seu coração. Nós desobedecemos muitas vezes os nossos pais. Desonramos nossos pais muitas vezes. E a boca do inferno está nos esperando lá. Porque não pense você que Deus não vai trazer a juízo esses pecados. Então eu estou citando aqui, quando ele está dizendo: honra teu pai e tua mãe. Agora, observe bem, o jovem vai responder para o Senhor Jesus, e disse ele: todas essas coisas eu tenho observado, desde a minha mocidade. Em outras palavras, eu cumpro cabalmente cada mandamento, cada detalhe, cada mandamento desse, e faz parte, eu escrevi eles num caderno, eu sigo à risca. E sabe uma coisa? O Senhor Jesus, ele conhece cada coração aqui essa noite. Eu não conheço. Eu conheço de uma amizade superficial, de encontrar, mas o Senhor Jesus nos conhece por inteiro. Sabe o seu nome, sabe as suas frustrações, sabe os seus desesperos, sabe que você vive um drama. Ele sabe. Eu não sei. Ele sabe. O drama da existência, o drama de não ser feliz, o drama da desgraça da vida, o drama da falta da paz. Ele sabe. Eu não sei. Aqui, o Senhor Jesus vai falar com esse homem, olha bem, versículo 22. E quando Jesus ouviu isso, disse: ainda te falta alguma coisa. Você esperando ouvir algo, depois de falar coisas boas a seu respeito para alguém, o que você espera? Um elogio, uma aprovação. Ninguém vai contar algo bom para o outro e dizer assim: você não presta, você está reprovado. Ele contou só coisas boas, ele guardava mandamento, ele honrava o pai e a mãe, ele nunca tinha matado ninguém, nunca tinha adulterado, ele nunca tinha feito mal para ninguém. Olha, alguém pertinho do céu. E Jesus olhou para ele e falou: falta-te alguma coisa. Falta-te alguma coisa. E eu queria dizer que é interessante. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Você pode procurar. O primeiro mandamento da parte de Deus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Agora, ele esqueceu disso.
Ele esqueceu. Ele esqueceu que esse mandamento deveria nortear a vida dele, regular a vida dele, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando Deus nos olha e nos vê como nós somos, Deus consegue ver a mentira lá no meu coração. Deus conhece cada detalhe escuro da minha vida, cada buraco negro da minha existência. E ele olhou para esse jovem aqui, para esse príncipe, e falou para ele: uma coisa ainda te falta. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Diz aqui a palavra de Deus: mas ele, ouvindo ele isso, ficou triste, porque era muito rico. Ele amava mais o seu dinheiro. Ele amava mais os seus bens. Ele não amava ninguém, ele amava só ele. É o que nós estamos olhando nesse mundo, irmãos. Amigos, nós estamos olhando e vendo um mundo da injustiça. O rico querendo ser mais rico, a qualquer custo. Passando o rolo compressor nos pobres, que eles morram. Eles não estão preocupados se você vai ter o que comer amanhã. Eles não estão preocupados. Não pense que tem pessoas boazinhas, políticos bonzinhos. Não existe isso, gente. Eles estão sendo pagos para fazer o que não estão fazendo. Mas eu estou olhando aqui e vendo, Jesus falou: olha, uma coisa ainda te falta. Sabe o que Jesus queria dizer para ele? Você é mentiroso. Você só ama você. Você não ama ninguém. Você ama seu dinheiro. O seu dinheiro é o seu Deus. E quantos de nós, ou a maioria, não está com esse homem? Nós pensamos que hoje nós temos saúde. Hoje nós confiamos. Ah, mas eu posso. Eu sou autossuficiente. Gente, quantas pessoas que dormiram bem e amanheceram na cadeira de roda, bobão, um derrame? Quantas pessoas que a gente vai nesses hospitais aí, você vê jovem, muito jovem ainda, crianças que foi acometida de doenças terminais e que não vão sair delas mais. Então, uma coisa ainda te falta. O segundo homem que eu quero que você olhe, brevemente, ele está no versículo 35. Ele é um bem pobre. Ele é um mendigo. Ele é um miserável. Ele se punha na esquina da cidade, na entrada da porta. Naqueles dias, a entrada da cidade era um lugar de muito trânsito. Muito trânsito. Não tinha carro, as pessoas transitavam a pé. E ali se colocavam os pobres, os aleijados, os cegos, todas as pessoas que não tinham como viver suficientemente, ficavam ali pedindo esmola. E aqui está um cego, chamado Bartimeu. Ele está numa cidade chamada Jericó. Brevemente eu vou falar dessa cidade, sem deter, porque essa Jericó é uma cidade condenada por Deus. Uma cidade pecadora, miserável. Uma cidade que no passado Deus prometeu um juízo sobre ela. E essa cidade, Jesus ia passar nela. Jesus ia passar nessa cidade pecadora. Porque essa é a razão da sua vinda. Ele se preocupa com os pecadores. Ele se preocupa conosco. Ele quis habitar entre nós. Ele veio do céu. Ele foi gerado em Maria, no ventre de uma mulher chamada Maria. Maria deu à luz ao Senhor Jesus. Trouxe, podemos dizer, o privilégio de nela ser gerado o santo, o imaculado. E aqui nós estamos olhando esse agora homem, Jesus, interessado em pecadores. E aqui diz que aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. Lembrou que há um bem rico, o príncipe, agora um mendigo. Olha o contraste. Ele se interessa por ambos. Não há impedimento para Deus.
Deus passa no meio da Cracolândia. Ele passa. Ele pode passar num palácio, mas ele pode também entrar naquela Cracolândia, naquele lugar fedorento, naquele lugar miserável, aonde ninguém vai entrar. Ele se interessa. Ele se interessa por pecadores. Ele não tem preconceito. Ele não tem cor. Ele não tem endereço. Ele quer se comunicar. E esse pobre miserável aqui, o cego, uma vez que os seus olhos, podemos dizer, a sua visão lhe foi tirada, nasceu cego, o seu ouvido, ele passa a enxergar com os tatos, com os ouvidos aguçados. Ele começou a ouvir que havia algo estranho, a multidão caminhava, ele podia ouvir o tropel da multidão, os passos das pessoas. Era algo diferente dos dias que ele viveu ali, era algo estranho. E ele perguntou: o que era aquilo? O que é isso? Que barulho é esse que eu estou ouvindo? Olha bem o que disseram para ele. E disseram-lhe: Jesus de Nazaré passava. Jesus de Nazaré passava. E esse homem então, esse cego, chamado Bartimeu, ele reuniu todas as suas forças, todas as suas energias. Ele clamou bem alto, dizendo, queria que você observasse isso: Jesus, filho de Davi. Quem falou para ele? Quem falou para esse homem que Jesus era filho de Davi? Descendência de um rei. Davi foi um rei de Israel. Ele não chamou Jesus de Nazaré. Sabe por causa de quê? Esse nome Jesus de Nazaré era um apelido que deram para ele, porque o lugar que Jesus nasceu era uma vila muito pobre. Era uma forma de diminuir o Senhor Jesus. Era uma forma de tratar ele com desprezo. Esse é o filho do carpinteiro de Nazaré. É como alguém quer dizer para a gente assim: o lugar que você mora, aquele bairro lá é afamado. É assim que eles falam com a gente. Onde você mora? Aí você fala assim: olha, eu moro lá no Piatã, eu moro lá no Requião. Ah, no Requião? Jesus de Nazaré. Mas esse homem, esse cego, ele compreendia as coisas. Ele já tinha ouvido falar do Senhor Jesus. Ele sabia que o Senhor Jesus tinha curado um leproso. Ele sabia que o Senhor Jesus tinha ressuscitado o filho de uma viúva. Ele pode abrir os meus olhos. Ele pode mudar a minha existência. Eu não sei qual é o seu drama, qual é a sua vida existencial agora. Mas eu quero dizer para você que Deus se interessa por você. Deus se interessa pelos seus problemas. Deus se interessa pela sua vida. Ele se interessa e deseja entrar na sua vida. Ele não quer ser um Deus distante, um Deus que resolve simplesmente problemas. Meu Deus. A gente fala isso diariamente. É o meu Deus. Não, ele quer ser o Deus da sua vida permanente. Ele não quer ser um Deus simplesmente emprestado por alguns momentos de dificuldade. E esse cego, então, clamou bem alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que estavam passando repreenderam ele para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora imagine você no meio de uma multidão de quase 5.000, 10.000 pessoas. Será que você seria ouvido pelo presidente Jair Bolsonaro? Não, ele não vai te ouvir. Você pode escrever 1000 cartas para eles que ele não vai te responder. Mas o Senhor Jesus Cristo respondeu a esse cego. Queria que você observasse bem. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faças? A última oportunidade. O Senhor Jesus não ia voltar mais por Jericó. Não ia passar por Jericó. Ele ia para a cruz do Calvário. O príncipe, o mendigo
que queres que eu te faça? Ele vai responder para o Senhor Jesus. E Jesus lhe disse, ele respondeu para o Senhor Jesus, que eu veja, Senhor. Eu quero ver. Eu quero contemplar-te. Eu quero, no abrir dos meus olhos, contemplar aquele que pode ser a razão da mudança da minha existência. Pode transformar a minha vida. Eu estava lendo a história, Jericó. Segundo a história, por baixo, aonde esse cego ficava, ele ficava sobre uma pedra. E a história diz que ali, por baixo daquela pedra, foi descoberto um poço de petróleo que até hoje jorra petróleo, a moeda negra. Como pode alguém tão pobre sentado diante de uma grande riqueza? Nós escolhemos viver assim, longe de Deus. O homem escolhe as desgraças da vida. O homem não nasceu, gente, com vício. Os vícios, eles são acoplados em nós à medida em que nós vamos nos afastando de Deus e vamos entrando, então, e nós entramos em colapso. Nós escolhemos viver assim. A gente passa ali perto da rodoviária, perto do Atacadão, gente, parece que a gente passa num cemitério de vivos. As pessoas estão igual zumbi andando. É isso. São verdadeiros zumbis vivendo à custa de nada. Morrendo a cada dia. Vivendo pior do que animais, me permita, me perdoe a colocação. Deus não te escolheu para isso. Deus não te criou para isso. Você escolheu isso. E Deus te pergunta nessa noite, o que queres que te faça? O que você quer para a sua vida? Você quer continuar vivendo essa vida medíocre, essa vida miserável? A escolha é sua, mas ele pode mudar. Eu quero falar do último homem, rapidamente. Esse último homem, ele é um funcionário público. Ele trabalha para o governo. Ele é um cobrador de imposto. Ele é um judeu. Ele chama Zaqueu. Você sabe o que é um funcionário público? Estabilidade. Não é mandado embora. Emprego garantido. Ele era chefe da coletoria de imposto. Talvez tinha um alto salário. Diz a palavra de Deus que Zaqueu era um homem de baixa estatura. Não sei se da minha estatura ou mais baixo, mas ele era de baixa estatura. E no meio de uma multidão enorme também que estava com o Senhor Jesus, ainda em Jericó. Olha bem o que diz o versículo aqui. E tendo Jesus entrado em Jericó, que você observasse uma coisa. Logo depois do cego, tinha um cego querendo ver Jesus, e agora tem um homem rico. Ele enxerga, mas ele não podia por causa da sua estatura. Ele queria ver a Jesus passar. Queria. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o, e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu, e o recebeu alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse-lhe ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Brevemente, 3 homens tendo um privilégio tão grande de estar diante do Senhor Jesus. Mas eu quero brevemente falar algo desse homem aqui.
Ele queria ver quem era Jesus. Diz aqui que ele não podia por causa da sua estatura. Mas havia uma outra coisa. Ele era um homem cobrador de imposto. Você já ouviu falar dos fiscais que cobram mais do que deveriam cobrar? Aquele jeitinho de cobrar por fora, extorquindo. Zaqueu fazia isso. Zaqueu cobrava por fora. Ele aproveitava porque ele era chefe. Então Zaqueu não era um homem muito confiável. Então Zaqueu, ele era olhado assim com os maus olhos. Aquele fulano ali, então Zaqueu diz que ele não podia ver o Senhor Jesus, por quê? Primeiramente, a sua posição social, rico. Segundo lugar, por causa da multidão. Um homem pequenino, baixinho. A dificuldade de alguém de estatura média, no meio de uma multidão. Agora eu queria que você observasse uma coisa. A multidão era um impedimento para Zaqueu. Nossos amigos, nossa família, nossos vícios, nossos pecados. Amamos mais o nosso pecado e pensamos assim que a vida com Deus é para alguém que não ligamos para isso. Nós tomamos café pela manhã, almoçamos, jantamos, café à tarde. A nossa alma não se alimenta de café, pão, dessas coisas. A nossa alma se alimenta da palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento do homem. Então, esse Zaqueu aqui não encontrou felicidade no dinheiro. Não encontrou felicidade no que ele passou a possuir. Ele tinha uma alma vazia. Essa é a razão de ele procurar conhecer quem é esse Jesus. Agora, olha bem. Ele correu adiante daquela multidão e subiu numa árvore. Subiu numa árvore para ver o Senhor Jesus. Impressionante. Eu fico imaginando Zaqueu subindo, nós estamos olhando numa árvore ali. Um homem de pequena estatura subindo numa árvore. A intenção dele, ele vai passar por aqui. Ele vai passar e eu vou poder ver quem é esse Jesus, quem é esse homem que tanto se fala dele. Jesus já havia encontrado um homem chamado Levi, lá no capítulo 5. Talvez o testemunho de Levi levou Zaqueu a desejar conhecer o Senhor. E correndo adiante subiu num sicômoro, numa árvore, porque havia de passar por ali. E sabe, Zaqueu perdeu assim o foco no meio da multidão. Ele começou a subir na árvore, ele perdeu o Senhor Jesus de foco e ele não sabia mais para que direção olhar. Às vezes acontece conosco assim, na nossa existência. Começamos a mergulhamos aqui nessa vida e esquecemos que somos pessoas que Deus preparou, criou para Ele e quer de volta para Ele. Mas mergulhamos nesse mundo para subsistir, para ter, para possuir, para construir, para comprar, para vender. Esquecemos de Deus. Deus é o último plano. Deus é o último plano na minha vida. E aqui então Zaqueu, ao subir naquela árvore, perdeu de vista. E Jesus chegou naquele lugar e olhou para cima. Não foi Zaqueu que olhou para o Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus que olhou para Zaqueu. E quando chegou Jesus naquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, Maria, José, João, Marta. O Senhor nessa noite pode chamar você pelo seu nome, Ele te conhece. Assim como Ele vai dizer para esse homem chamado Zaqueu, que ele nunca tinha estado com Ele antes. Ele te conhece. Ele sabe que você mora aqui no Requião, Ele sabe que você mora, me permite dizer, lá no Piatã, no Grajaú. Ele conhece você por inteiro. Desce depressa, Zaqueu. Por que o Senhor Jesus está dizendo? Zaqueu primeiro correu, apressou para subir na árvore. Agora Jesus está dizendo: Zaqueu, na mesma velocidade que você subiu, desce. Mas eu queria falar brevemente. Zaqueu subiu como publicano, chefe dos publicanos, rico.
olha a forma como Zaqueu desce. O Senhor falou, desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na tua casa. Você sabia que o nosso coração, muitas vezes, ele é figura de uma casa? O coração é o centro da vida. Aqui reside nossos sentimentos. O sangue que sustenta o nosso corpo, ele passa todo por nosso coração. Ele é a bomba. Agora eu queria que você olhasse uma coisa. Entre o nosso coração e a nossa mente, 20 centímetros. Mente e coração. Sentimento, coração. E esse homem chamado Zaqueu aqui, olha bem, quando Jesus falou, desce depressa, Zaqueu, porque me convém pousar na tua casa. Versículo 6, e apressando, Zaqueu teve pressa, ele obedeceu, ele desceu, e diz a palavra de Deus que recebeu com alegria. Aquilo vai mudar a existência dele, vai mudar a vida dele, vai causar uma mudança profunda na vida de um homem. E aqui diz que Zaqueu desceu e o recebeu alegremente. E aqueles amigos, vizinhos que conheciam Zaqueu, que sabia que ele era vida torta. E assim, as pessoas falam assim, fulano fez isso e fez aquilo outro, e e agora virou crente. É assim. E nós não vamos mudar isso. Mas a nossa maneira de viver, de nos portar, nosso caráter, nossa conduta, nossas palavras, nossa vida, vai falar com o tempo. Então, olha bem o que ele vai dizer. As pessoas começaram a murmurar, falar em pensamento, não falavam em voz audível, dizendo que Jesus entrara para ser hóspede de um homem pecador. E na mesma hora, Zaqueu sentou no chão, Zaqueu sentou no chão ali e pensou assim, meu Deus, e agora? Agora é a hora da prova. Agora é a hora mesmo do tudo ou nada. Agora é a hora de falar quem eu sou. Não adianta, não tem como esconder de Deus. Zaqueu levantou rapidamente do chão, sentou no chão ali, desanimado, pensou que ali não tem jeito, e Zaqueu então levanta. Diz aqui a palavra de Deus. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens. Lembra do rico, do príncipe, que falava que amava a Deus, que era um mentiroso? Zaqueu está indo para a lei, porque a lei exigia, quando você tirasse de alguém alguma coisa, você tinha que devolver 4 vezes mais. 4 vezes. A lei exigia, a lei judaica exigia isso. E Zaqueu sabia. Zaqueu sabia que ele devia e não podia pagar, mas ele falou, Senhor Deus, eu sou devedor. Senhor, eu tenho roubado de pessoas que não têm como pagar. Eu tenho tirado de pobres. Eu tenho roubado em nome da lei. Agora eu preciso ir para a lei me condenar, porque eu sou miserável, eu mereço. Senhor, eu quero começar a consertar o que eu destruí. Só Deus faz isso, gente. Só Deus é capaz de pegar um desgraçado homem sem moral, uma mulher sem vida, um jovem, uma criança, seja ele quem for, e mudar a vida dele. Só Deus, não adianta. Cadeia não faz, FEBEM não faz, ninguém faz, religião não faz, mas Deus faz. Zaqueu então falou, olha, eu dou metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir quadruplicado. A lei exige isso. E Jesus falou para aquele homem, hoje veio a salvação nesta casa. Você viu que interessante? Hoje veio a salvação. Zaqueu não levantou a mão, Zaqueu não foi lá na frente, não teve barulho, não teve nada. Um coração contrito, um coração arrependido, um coração que se dispôs a, Senhor, eu quero fazer um marco na minha existência. Eu quero ter um divisor de águas hoje aqui. A partir de agora, eu quero ser um homem que vou viver com Deus. Eu quero Deus na minha vida. Eu quero Deus na vida da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. Eu quero Deus sendo agora o Senhor dessa casa. Eu quero Deus agora dominando essa casa. Gente, famílias sendo destruídas.
casais sendo destruídos, escolhendo viver longe de Deus, querendo resolver por si mesmo os problemas, sentam para conversar, discute e se torna pior, e colocam Deus na última página. Que Deus, o Senhor, que esse Salvador que se interessa, que procura, que está à procura de pecadores, eu vou ler só o último versículo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu estava perdido, o cego estava perdido, o príncipe escolheu continuar vivendo perdido. E você? O que você vai fazer? Como você vai tratar disso? Diante desse Deus que tudo vê, Ele sabe que você é alguém que Ele ama muito, Ele muito te ama, Ele sabe das suas frustrações, das suas lágrimas, Ele sabe das suas noites intermináveis, mas você ainda quer ficar vivendo longe dEle, por escolha, por opção. Deixa Deus fazer parte da sua existência, Deus fazer parte da sua vida, começar a ditar, me permita dizer, essa mudança. A mudança que Deus faz na nossa vida não é algo de fora para dentro, começa de dentro para fora. Deus não nos chama para mudar de hábitos, Deus não nos chama para abandonar isso, aquilo, Deus nos chama para olhar a podridão do pecado dentro de nós. Que como Zaqueu, que desceu daquela árvore, subiu cheio de orgulho, desceu humilhado, prostrado perante um Deus santo. Ó Deus, eu sou pecador, eu tenho feito tudo errado, mas se há uma oportunidade de fazer certo, eu quero essa única oportunidade. Eu quero a única oportunidade de fazer o que é certo. Que Deus, o Senhor, possa nos ajudar a olhar para a nossa existência e dizer assim: olha, não tem jeito, eu tenho que viver assim, eu tenho que morrer assim, não tem jeito, porque eu não consigo. Não existe isso. Deus é muito maior do que tudo isso que você está pensando. Deus é muito maior. Houve um homem condenado à prisão perpétua, e esse homem, havia muitos homicídios nas suas costas, muitos, mas muitos mesmo. Ele foi um criminoso no estado de Minas Gerais, Espírito Santo. Sabe qual era o seu apelido? Ele era o famoso Cabeleira, um homem sanguinário. Mas na sua desgraça, na sua miséria, ele creu no Senhor Jesus. Lá no charco, lá na cadeia, lá naquelas prisões de segurança máxima, esse homem conheceu Deus. Deus conheceu ele, entrou na vida dele, mudou a vida dele. E ele tornou a vida dele, a sua experiência, em um cântico. Eu não vou citar as palavras desse cântico agora, mas ele tornou a sua desgraça, a sua miséria, em uma poesia cantada em verso. E ele ganhou a simpatia de juízes, de presos, de pessoas, porque ele escolheu mudar a existência dele em vida. Hoje veio salvação nesta casa. Que Deus, o Senhor, possa falar através da sua bendita palavra. Amém. Amém.